E aí, tudo bem? Quer saber como é que você se organiza financeiramente? Hoje, nesse vídeo, eu vou trazer 5 dicas para você sair das dívidas. Na verdade, para você nem entrar nas dívidas. Eu sou Mônica Rodrigues, espero que você aproveite essas dicas e saia das suas dívidas. Bom, primeiramente, o que a gente precisa? Número 1, ter uma mentalidade financeira. Esse é o principal foco do meu trabalho, porque eu aprendi estudando, especialmente esse ano que eu me dediquei a estudar muito. Eu entendi que quando a gente não tem uma mentalidade próspera e abundante, por mais que a gente faça, caminhe, se organize, a gente muitas vezes não sai do lugar. Sabe aquela história de que você nada e não consegue sair do lugar? Pois é, a mentalidade financeira é importante para você poder não entrar nas dívidas e sair das dívidas. E eu trabalho muito a mentalidade financeira, vou trazer muito conteúdo falando sobre isso. O que é ter uma mentalidade financeira? Eu vou te dar só uma dica que eu não vou conseguir explorar muito nesse vídeo porque não é o intuito. Mas quando a gente tem uma mentalidade financeira, a gente constrói ativos ao invés de passivos. Bom, o que são isso, né? Ativos são bens que geram renda para você. As pessoas se enganam achando que comprando casa, carro, financiado estão comprando ativos. Você só está consumindo passivos, dívidas para você. Sai dessa. Esse é o número 1. Número 2, pare de consumir imediatamente. Sabe aquela história de que a gente quer consumir tudo que a gente vê? Tem pessoas que são extremamente consumistas. Pode não ser o seu caso, pode até ser que você seja controlado, mas muitas vezes a gente não faz um consumo planejado e é muito importante, primeiro, você identificar o seu estilo de vida e você começar a se organizar e olhar as suas finanças para entender se o seu consumo está de acordo com o seu padrão de vida atual, com as suas possibilidades. Muitas pessoas consomem muito além daquilo que é permitido em termos financeiros para ela. Comece a observar o quanto você está consumindo. Você efetivamente está consumindo tudo aquilo que você realmente precisa? Será que você não consegue mudar o seu padrão de consumo para que ele se adeque mais às suas entradas de dinheiro, aquilo que você recebe? Idealmente, a gente sempre tem que gastar menos do que ganha. Será que você está realmente gastando menos do que você ganha? Observa isso, isso é muito importante. Ponto 3. Bom, ter um controle financeiro que é fundamental. Além da sua mentalidade, você ter um controle. Como é que você vai saber naquele item 2 que eu te falei se você está gastando mais do que você ganha, se você não tem um controle financeiro? Você precisa ter um controle. Pode ser um aplicativo, tem vários aplicativos que são bacanas. Eu vou deixar o nome de 2 aplicativos aqui embaixo para que você possa de repente usar esses aplicativos para começar a controlar pelo menos os seus gastos e depois comece a controlar as suas entradas também, as suas receitas. E você pode ter, o que eu prefiro, ter uma planilha em Excel, uma planilha no teu computador. E se você não é dada à tecnologia, pelo menos faça esse controle lá no seu caderninho, num papel. Pega lá, toda vez que você gasta e consumir, anota o que você está gastando. Identifica que tipo de consumo é aquele. É um consumo essencial de que você não pode ficar sem? Luz, telefone, aluguel? Anota. Ou de repente é um consumo não essencial, que a gente chama também de despesa variável. É aquilo que você de repente pode abrir mão, um restaurante, um presente, uma roupa, algo que de repente não é essencial e que você pode abrir mão. Anota para você entender quanto que você está gastando, quais são as categorias, onde você gasta mais, onde você gasta menos. Será que isso está de acordo com as suas entradas financeiras? É o controle financeiro que vai te falar sobre isso. Essa é a terceira dica. Quarta dica para quem já está endividado é negociar com os seus credores. Quem são os credores? São aquelas pessoas para quem você deve. São as pessoas que deu crédito para você, você consumiu, comprou e agora você está devendo, elas não conseguem pagar. Quando você está endividado, a primeira coisa que você tem que fazer é listar todos esses credores, todas as pessoas para quem você deve. Lista
conversa com eles, identifica qual é o valor realmente da sua dívida. E em algum momento comece a se planejar para pagar essas dívidas. E quando você se organizar para poder começar a pagar essas dívidas, negocie taxas de juro melhores, negocie descontos caso você consiga pagar. Digamos que você tem uma dívida e resolva vender o seu carro, o que eu super aconselho se você estiver muito endividado. Vende o seu carro, entre em contato com esses credores, veja quanto você deve e negocia com eles. Se eu te pagar à vista, quanto você me dá de desconto? Se eu de repente te pagar em 2 vezes, quanto você me faz? Negocia, não tenha vergonha, muito pelo contrário, o credor vai ficar feliz de você ligar para ele e negociar o valor, porque ele está vendo a sua boa intenção em pagar essa dívida. É muito melhor do que você fugir e fingir que não sabe dessa dívida, o credor vai achar que você não vai pagar nunca. Não faça isso, entre em contato com eles, porque isso vai mostrar para ele que você tem interesse em quitar a sua dívida, é a boa fé, com certeza ele vai ser flexível, né? Na maioria das vezes ele vai ser flexível em te ajudar, em querer te dar uma taxa bacana, um desconto para que você possa quitar essa dívida. E o último item que eu quero falar para você é você ter em mente exatamente qual que é esse montante todo que eu te falei da negociação com o credor. É muito importante que você faça uma lista de tudo que você deve. Sabe aquelas dívidas antigas que você fala, não vou nem pagar porque eu não tenho mais condição? Lista toda ela. Se você está com o nome sujo, busca todos os credores que você deve. Lista todos eles, identifica qual é o valor, não tenha medo. As pessoas às vezes falam assim, eu não quero nem saber porque eu tenho tanta dívida que eu não quero nem saber, o dia que eu puder pagar eu pago. Não faça isso, você está arrastando um problema, esse problema vai ficar te perseguindo enquanto você não resolver ele. Ou ele vai atrás de você ou a sua própria mente vai te condenando diariamente. Então, vai atrás disso, livre-se disso, negocie, entre em contato com os credores, peça taxas de juros menores, desconto se for pagar à vista, veja se você tem ativos. O que são ativos? Bens que você não deve. É um carro quitado, é uma casa quitada, que muitas vezes nem ativo que eu vou entrar em outro vídeo, eu vou explicar melhor sobre isso. Mas de repente, identifica se você consegue pegar emprestado um dinheiro com um familiar, que de repente vai te cobrar uma taxa muito menor de juros, ou de repente nem juros nenhum. Às vezes pai e mãe faz essas bênçãos para nós. Então, de repente, se você tem essa possibilidade, faça isso. Limpe o seu nome, quite suas dívidas, fique em paz e comece a usar o controle para que você não entre em novas dívidas, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilha. Eu tenho certeza que tem tantas pessoas que precisam dessas dicas. Pode parecer simples para você, mas para algumas pessoas pode não ser tão simples assim. Pessoas realmente às vezes ficam sem saber como agir. Quem sabe esse vídeo ajude ela, possa dar uma clareza do que ela pode fazer. Compartilha, divulgue. Eu vou estar falando nesse canal muito sobre mentalidade financeira, trazer sobre o que é importante você pensar para que as suas ações realmente comecem a ter resultados que você espera, como que você pode fazer esse controle financeiro, quais são os itens importantes para que você tenha um planejamento financeiro, para que você tenha suas finanças em dia, tá bom? Espero que você goste, dê o seu like, se você gostou desse vídeo, compartilha e a gente se vê na próxima semana. Até mais!